mas não posso permitir que venham informações equivocadas aqui. Não há aumento de 1000% de feminicídios no Rio Grande do Sul. Não há. Se você comparar o abril do ano passado com abril deste ano, foi 1000% a mais, porque foi um caso em abril do ano passado e foram 10 neste ano. Tá bem, mas aqui a comparação, deputada, respeitosamente, foi falado que este ano teria havido um aumento de 1000%. Não há. No ano passado, no mesmo período que nós estamos vivendo, houve 29 feminicídios no Rio Grande do Sul. Houve 30 até aqui. Final de semana da Páscoa, presidente Paulo Aze, nós perdemos Raíssa, Caroline, Juliana, Jane, Patrícia, Simone, Thalia, Laís, Leobaldina, só no feriado da Páscoa. Nós tivemos no Rio Grande do Sul, e tenho certeza que os parlamentares de outros estados acompanharam, 3 casos envolvendo assassinato de crianças para atingir as mulheres, que é evidentemente um crime hediondo. 3 crianças que perderam a vida, gêmeos, e um menino que infelizmente, Theo, infelizmente, também foi assassinado. Em 2024, o Rio Grande do Sul registrou 52 mil casos de violência doméstica e familiar, entre feminicídios tentados, lesão corporal grave, leve, enfim. Já em 2025, apenas até abril, mais de 22 mil ocorrências foram contabilizadas. 72 feminicídios em 24 e outros 30 registrados em 2025. E não são número, né? São mulheres. São várias de nós sendo assassinadas. A Secretaria Especial das Mulheres foi extinta há 10 anos. E naquele tempo se tinha 19 milhões de orçamento para garantir as políticas públicas e ampliar as políticas públicas de ampliação de delegacias, abrigos, etc. Eu já achava insuficiente, confesso ao senhor, na época. Depois foi extinto no governo Sartori, nunca voltou. Hoje o orçamento é cerca de 3 milhões. A Rede Lilás foi extinta, retornou ano passado, mas existe um descontrole, uma desarticulação das políticas de assistência. Nós temos só 24 delegacias especializadas à mulher, em 497 municípios. Nós temos algumas salas das Margaridas, pelos dados oficiais, da Polícia Civil do Rio Grande do Sul, 86, o que é menos de 20% do total dos municípios. E aqui nós temos uma dimensão de muitas coisas para debater. A rapidez ou a demora que a medida protetiva sai, a demora para notificar o agressor, mulheres que não procuram ajuda e o papel do poder público é sempre fazer a buscativa, como era o ônibus Lilás lá atrás, que é o que nos parece foi desmontado e não retornou para fazer a buscativa das mulheres vítimas da violência. A Patrulha Maria da Penha, que atua apenas em 114 municípios dos 497, que é uma política muito importante para a preservação da vida das mulheres. E o tema das tornozeleiras, que eu acho muito importante, governador. E, ao mesmo tempo, quero compartilhar a nossa preocupação aqui. São 2.000 destinadas a mulheres, né? Quer dizer, a proteger mulheres. 2.000 destinadas ao agressor e menos de 300 em uso. Eu estive em Santa Maria, agora, na sexta-feira, e conversei lá com os órgãos da Polícia Civil. O delegado Sandro nos recebeu, falou das tornozeleiras, das medidas protetivas, e falou das 11 tornozeleiras que estão em uso no local, mas da não disponibilidade ali, em loco. Se precisasse de uma medida protetiva, imediatamente colocar uma tornozeleira. Nós estamos falando de crimes que acontecem em segundos, minutos, muitas vezes depois que a mulher procura os órgãos de segurança. 30% dos casos as mulheres estão com medida protetiva, outros 70% não. Que aí também é dever do Estado, responsabilidade do Estado enquanto Estado, também do governo federal, no sentido de ampliar as políticas, como a Casa da Mulher Brasileira, que nós tanto almejamos e que patina na construção, os 4 milhões que nós tivemos com o ministro Lewandowski, que já estariam disponíveis para ampliar salas Lilás no estado do Rio Grande do Sul, dariam mais de 50 salas Lilás e nós não temos retorno, então lhe questiono sobre isso. E, claro, evidentemente, um desafio enorme de pensar, primeiro, a estruturação, e aqui eu faço a cobrança em relação
aos investimentos, às políticas, à Secretaria de Política para as Mulheres, a recursos para efetivar e ampliar delegacias, sala lilás, abrigos para que as mulheres não sejam mortas depois de feita a denúncia, a busca ativa, que tem que ser parte premente das iniciativas, e também mudanças estruturais na lei. Eu tenho pensado que esse tema da tornozeleira eletrônica, também provocada pela deputada Luciana Genro, esse tema, as tornozeleiras deveriam ser regra e não exceção, e a gente sabe que aí tem a ver com as medidas protetivas previstas na lei, que cabe ao juiz definir, ou à juíza, e que tem sido usado como exceção nos casos. Talvez tenha que se mudar isso na legislação, colocando como regra para, na dúvida, proteger a vida da mulher, e a exceção ser o agressor denunciado em casos graves, com lesão, não ser monitorado pela tornozeleira eletrônica. São iniciativas que nós estamos pensando no bojo da Comissão Externa de Combate aos Feminicídios, que agrega todas as deputadas federais do Rio Grande do Sul. Nós estamos pedindo uma agenda com Vossa Excelência, nós vamos ficar meses fazendo esse levantamento, enfrentamento, fiscalização e, sobretudo, buscando salvar a vida das mulheres. É preciso que parem de matar as mulheres gaúchas e as mulheres brasileiras. Evidentemente, essa comissão externa também vai servir para outras leis federais no sentido de proteger a vida das mulheres. No entanto, senhor governador, um aspecto que penso que nós devemos nos dedicar é sobre a utilização dos fundos, porque através do Fundo Nacional de Segurança Pública, do Fundo Penitenciário, nós temos possibilidade já de adiantarmos aquilo que estamos propondo na PEC, que é, deputado Paulo Aze, a articulação. Haja vista que, como disse o ministro Lewandowski, são repassados recursos a todos os estados da federação através do Fundo Nacional de Segurança Pública. E aqui, senhor governador, aqui eu tenho uma observação a fazer. Porque eu penso que se nós tivermos um sistema articulado, um SUSP, verdadeiramente, um sistema único de segurança pública, nós poderíamos ter uma articulação para garantir, primeiro, no sentido mais amplo, o enfrentamento aos crimes que não se localizam mais em um estado ou em outro estado. Silêncio, por favor, plenário. Nós precisamos, deputado Paulo Aze, reconhecer que a ação criminosa ultrapassa fronteiras geográficas. Ela se vale cada vez mais da internet, dos meios de comunicação, inclusive para além das fronteiras nacionais. A relação da União com o Estado precisa melhorar para que melhore também a relação dos Estados para além das fronteiras nacionais. Porque o Rio Grande do Sul, por exemplo, que tem fronteira com o Uruguai, com a Argentina, como é importante para um Estado como o nosso se relacionar ainda melhor com a Argentina, com o Uruguai, coisa que nós já o fazemos na medida da constitucionalidade das atribuições que temos como Estado. Mas cabe à União, à coordenação da política da Federação, a relação com os outros Estados nacionais. Então, é importante para empoderar os Estados na relação com a União para esta dimensão transnacional, considerando as atribuições do crime. Eu quero também referir aqui, no caso do fundo, um aspecto que é, aí sim, o do enfrentamento à violência contra a mulher. Porque, obviamente, eu não vou, num debate que nós estamos fazendo de uma PEC, eu não vou perguntar ao governo gaúcho uma questão específica que diga respeito apenas com o sentido de estabelecer uma contradição aqui. Mas eu quero tratar desse tema para pensar como os estados, não apenas o Rio Grande do Sul, trata, por exemplo, do tema do repasse dos recursos do Fundo Nacional de Segurança Pública para o enfrentamento à violência contra a mulher. Já que o Ministério da Justiça indica que do conjunto do fundo, hoje existente cerca de um total geral de 227 milhões, 8 milhões e 400 mil seriam destinados propriamente à segurança da mulher, enfrentamento da violência contra a mulher. E desses nós tivemos uma execução de 3 milhões e 519 mil. Então, são os dados que eu tenho aqui, 38%. Então nós temos recursos e por isso, ou pelo menos o que é apontado nas contas do repasse de recursos, e se isso é apontado como uma indicação, a minha questão aqui é que todos os estados da federação, não apenas o Rio Grande do Sul, poderíamos analisar o fundo e verificar como otimizar os recursos do fundo através de planos de ação objetivos,
de planos de metas, inclusive. Como, por exemplo, o que a deputada levantou, número de tornozeleiras, já que a tornozeleira, no plano nacional, ela é vista como uma política de segurança secundária para prevenção. Ela já é uma prevenção da aproximação do agressor. O fato é que nós precisamos enfrentar temas como o feminicídio, também como questões que são de um lado de segurança pública, mas não são só. Nós vamos precisar trabalhar no âmbito da cultura, da existência, de como, inclusive, apoiar mais aquilo que é identificado nas unidades de saúde, aqueles machucados que uma pessoa identifica como enfermeira e que não é exatamente aquilo que a mulher consegue relatar na frente dos outros. Nós precisamos articular mais as nossas políticas. No âmbito do Estado, eu creio que articular as políticas exige, senhor governador, com todo respeito, um órgão articulador, uma secretaria de mulheres, que eu creio que é importante. Defendo e peço ao senhor que implemente. Mas, ao mesmo tempo, assim como os governos estaduais articulam políticas públicas, a articulação nacional das políticas públicas tem que ser feita, do meu ponto de vista, justamente pela União Federal, na coordenação de um sistema que não visa outra coisa que não a organização. Porque hoje nós temos 27 certidões de antecedentes criminais, 27 boletins de ocorrência, 27 formatos de mandados de prisão, 27 carteiras de identidade estaduais, e nós precisamos de um sistema único de segurança pública, e eu tenho certeza que o Rio Grande vai oferecer, já está oferecendo uma importante contribuição. Muito obrigado. Agradeço a Vossa Excelência. Passo a palavra a também gaúcha, nobre deputada Daiane Santos. Vossa Excelência dispõe de até 3 minutos. Pronto. Obrigada, presidente. Quero saudar aqui a presença do governador. E como tenho 3 minutos, vou ser bem objetiva, até para poder utilizar bastante desse tempo. Eu quero iniciar, governador, saudando esse espaço, porque é necessário que a gente, nesse espaço onde se constrói a legislação, né, CCJ, que é o mais importante, a mais importante comissão aqui dessa casa, venha fazer esse debate. E eu vou direto ao ponto, porque é urgente que a gente pense nessa reconstrução de uma forma sólida no enfrentamento à violência política de gênero. Nosso Estado, como já foi dito aqui, apresenta dados que são alarmantes relacionados aos feminicídios, e a gente tem proposto aqui, e através inclusive da comissão externa, onde todas as deputadas gaúchas assinaram e fazem parte, nós estamos construindo todo um processo de medidas concretas, integradas, também nessa relação da educação. Acho que é muito pertinente quando a deputada fala que a cultura é parte disso, educação, saúde, cultura. A gente precisa olhar a geração de emprego e renda, a gente tem que falar da ampliação do número de vagas em creches públicas também, que isso também é uma forma de auxiliar nesse processo, uma vez que as mulheres ficam amparadas. Na qualificação do mercado de trabalho, eu acho que é um ponto essencial, no apoio às lideranças, tanto nas comunidades quanto às sindicais, a todas essas mulheres que acabam diretamente lidando com essas que são encaminhadas nos casos de violência. Mas também é fundamental fortalecer uma rede dos observatórios municipais. Eu acho que a gente tem que reforçar a atuação da Sala das Margaridas e garantir a articulação entre as secretarias. E aí vem um ponto que é fundamental. Acima de tudo, a gente aqui está alinhada para exigir que a reabertura da Secretaria Estadual das Mulheres ela seja um ponto crucial nessa que, de fato, é a principal atuação agora dessas deputadas que têm esse compromisso. Eu quero saudar aqui, aproveitar para falar que a nossa procuradora da Assembleia Legislativa se faz presente aqui, a deputada Bruna Rodrigues, que eu sei que já levou o documento para que o senhor tenha esse compromisso, e eu reforço aqui esses 2 pedidos. Primeiro, dessa reavaliação do processo da reconstrução da Secretaria, e segundo, e não menos importante, de receber não só a nossa comissão externa, a deputada Fernanda Melchiona, a deputada Maria do Rosário, que me antecederam, já trataram disso, mas também da Procuradora da Mulher na Assembleia Legislativa. Esse é o principal ponto, considerando que não há como proteger a vida das mulheres sem estrutura, sem investimento e sem prioridade. Isso fala tanto do recurso, mas principalmente da responsabilidade política do governo. E aqui, estando diante do governador, eu acho que é pertinente que nós tenhamos a sua palavra, o seu compromisso, para que a gente possa avançar com políticas sérias e comprometidas.